Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindos a esta que é a vossa segunda aula aqui da oficina da clínica, que é a oficina do estudo do serviço e do trabalho, da entrega ao outro, do melhoramento pessoal com base naquilo que é a vossa entrega e serviço, seja em que área de vida, e hoje vamos falar de um aspecto que é a rotina de mérito. Na última aula falámos da técnica do tomate, hoje vamos falar da técnica da rotina de mérito e como é que podemos criar as rotinas. A técnica do tomate era tudo acerca de como é que nós construímos digamos, um plano de estudo, um plano prático de estudo e de concentração, não só de tempo como de energias naquilo que é a prossecução de uma determinada atividade. E atenção que vimos com as duas versões que temos uma primeira versão da técnica, a chamada técnica padrão, na qual estamos a trabalhar basicamente 2 horas, na outra estamos a trabalhar o dobro. 4 horas, 25 minutos depois são substituídos por 50. Mas ali estamos a fazer o quê? Estamos basicamente a estudar, a trabalhar, a afundar, digamos assim, aquilo que é a nossa capacidade de concentração. Entende-se, no entanto, e entendo eu, que existe aqui também outras dimensões, não só a dimensão do estudo, que ela própria vai criar uma rotina, aliás falámos isso depois com os 90 dias, mas temos aqui também que ter aqui a forma como nos observamos ou olhamos para aquilo que estamos a fazer. E então as rotinas criam hábitos sólidos e, portanto, estas rotinas de mérito têm a ver com uma alteração total da nossa vida ou dos hábitos que nós temos, não é? Portanto, hábitos que desenvolvem a nossa filosofia de autocontrole e uma tal disciplina constante, que é aqui importante, que se constrói com base na autoconfiança e na autoestima, que são essenciais para resolver os desafios coletivos. E trabalhar com propósito, dignificando e fortalecendo o nosso papel humano. Atenção que aqui já começa a falar de dois conceitos, que são a autoestima e a autoconfiança. A autoestima, a forma como nós nos vemos a nós mesmos e como trabalhamos connosco, e a autoconfiança, a força que temos para levar as tarefas para a frente. E as duas estão intimamente ligadas. A forma como nos vemos ao espelho e como nos consideramos é também a forma como depois nos aplicamos e como avançamos na nossa vida. E, portanto, estas duas realidades estão intimamente ligadas. Portanto, temos aqui que é absolutamente essencial associarmos disciplina, foco e desfocagem. Ou seja, eu costumo falar da tríplice dimensão, focagem, desfocagem e refocagem, mas essencialmente aqui o que é importante é criar um padrão de disciplina. Um padrão em que isto se incorpora em nós e nós já o fazemos naturalmente. Portanto, vemos aqui e devemos assentar sobretudo na divisão do tempo e usar a divisão de tempo como um treino de alta intensidade mental. No fundo, aquilo que eu estou aqui a trazer é um HIIT, e para quem é familiar com a oficina 1, com a oficina do ginásio, trabalho de corpo, quem trabalha em ginásio sabe que existe a chamada técnica do treino em alta intensidade, o chamado HIIT. High Intensity Intermittent Training. E o que é que isso significa, decompondo o acrónimo? Significa que teremos que ter uma alta intensidade intervalada, é o chamado treino intervalado de alta intensidade. Este intervalo pode ser no físico, pode ser no mental. A técnica do tomate mais não é do que a aplicação ao mundo do trabalho e da produção mental daquilo que são as técnicas de ginásio. Então, o intervalamento dessas técnicas permite-nos atingir altos resultados, isto é, em termos mentais também. Isto faz com que se equilibre o foco e, ao mesmo tempo, se tenha também o tempo de descanso que evita o burnout. Só fazendo este intervalamento, esta ligação entre períodos, é que conseguimos uma desfocagem consciente que é fundamental para a concentração sustentada. Portanto, a ideia aqui é incorporar o descanso no próprio trabalho. Isto permite-vos um contínuo. Aquilo que vocês vão aqui aprender, acima de tudo, é nunca parar e, ao mesmo tempo, conseguir sempre descansar. Ou seja, é vocês conseguirem um endurance tal que vocês estão sempre no platô. Reparem, no fundo é um pouco o que acontece com os militares ou com os atletas de alta competição. Eles nunca deixam de estar a cuidar do corpo. Mesmo quando estão de férias ou mesmo quando fazem um intervalo maior, eles não deixam de estar sempre, porque mesmo nesse período de intervalo eles continuam a trabalhar o corpo. Em mais intensidade ou menor intensidade, eles estão sempre a trabalhar. E depois, a questão do descanso, do sono e da alimentação é o que minora, digamos, aquilo que possa ser as lesões, não é? Que também falaremos mais à frente, porque tal como temos as lesões no corpo, nós temos também o perigo, digamos assim, de termos depressões ou problemas do ponto de vista psicológico. E por isso, para não chegar à lesão ou para não chegar à depressão, temos que depois estabelecer aqui técnicas concretas. Vamos então passar ao diapositivo 3. Então, limitação da concentração. A nossa mente trabalha melhor em blocos curtos e de foco.
Longos períodos geram distração e procrastinação. Isto aqui são duas conclusões que eu acho que são muito importantes e, portanto, usar a técnica como o Pomodoro, ou o Pomodoro, com pausas de 5 minutos e resumos, ajuda a manter a eficácia e eficiência, sobretudo a eficiência. Ok? Portanto, a tal questão da limitação da concentração. O descanso é também produção, e era isto que eu queria trazer como ideia fundamental aqui, ou seja, o descanso é parte essencial do processo criativo. Todos nós, quando estamos ao processo construtivo, ao processo de trabalho e serviço, portanto, é essencial que tenhamos períodos de descanso quando estamos a fazer esses processos. O nosso inconsciente continua sempre a trabalhar, mesmo em repouso. Devemos observar os sonhos, pensamentos e perceber que eles podem trazer insights valiosos. Isto porque nós temos um nível consciente, que é aquilo que vamos aqui trabalhar, mas temos outras camadas, a camada inconsciente e subconsciente. O inconsciente é a parte que nós produzimos por nós próprios sem termos essa noção quando dormimos, quando descansamos, ou seja, é uma parte da nossa mente que trabalha sempre incessantemente, mesmo quando estamos em período de descanso, da parte ativa, diria eu, da parte consciente, e o inconsciente está a trabalhar, e o subconsciente está a trabalhar, e depois temos o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é toda uma dimensão que nos envolve, que está a níveis superiores, sobre a qual não temos qualquer tipo de controle, e essa entidade, ou essa energia, é aquela que nos dá os tais insights valiosos, os momentos de inspiração. E aqui isto é quase como fé, ok? Dentro da nossa, digamos, metodologia de materialidade, existe aqui um lado espiritual muito forte, que tem a ver precisamente com estes momentos de insight, ou seja, existe uma direção que o próprio inconsciente dá, quando o nosso consciente deu uma série de inputs, queremos ir para aquele caminho. Portanto, se nós somos, vou dar aqui o exemplo, um enfermeiro que trabalha com médico e que diariamente prepara químicos para fazer quimioterapia, e a missão e função e objetivo dele é ajudar a salvar vidas, é possível que ele tenha chamamentos e intuições acerca do trabalho que está a desempenhar, que não partem já da perspectiva racional, mas irracional, ou seja, determinadas coisas que de tão concentrada que está a mente, de um ponto de vista racional, do ponto de vista do consciente, que o inconsciente começa a trabalhar e depois o subconsciente, com insights, com direções. Elas têm que ver, sim, com o trabalho, sim, com o estudo e aprofundamento no plano consciente, no foco, mas o desfoco, a desfocagem, que permite depois a refocagem, traz os insights. Isso não é propriamente tangível. E quem trabalha a esse nível, de uma forma muito consciente e muito focada, e, portanto, muito no consciente, vai necessariamente perceber a existência de um inconsciente que o comanda, e, aliás, de um subconsciente que o comanda e de um inconsciente que está por trás disto tudo. E, portanto, só o descanso é que permite isto. Portanto, o descanso é também produção. A técnica da caverna, introspeção. A técnica da caverna promove a introspeção e o crescimento. Relaciona-se com a alegoria da caverna de Platão e, portanto, sair da caverna simboliza despertar para uma realidade mais profunda. E esta realidade que eu vos quero fazer despertar é que o consciente, o subconsciente e o inconsciente, na realidade, operam todos em conjunto, e que a parte visível do iceberg é apenas uma parte, sendo que quando nós mexemos no consciente, afetamos o subconsciente e o inconsciente, e acabamos por nos arrastar para a melhor produtividade, melhor entrega, melhor capacidade de construção de conteúdos, enfim, de conhecimento, mas também de consciência prática de resolução de situações, como numa clínica onde estamos a salvar vidas, onde temos que atuar de forma prática com base naquilo que estudamos. Então, a prática melhora com esta noção de interligação entre o consciente, o subconsciente e o inconsciente coletivo. E isto tem a ver também com termos uma noção de que aquilo que nós vemos, que é o consciente, é apenas, tal como na metáfora do Platão, ou na alegoria, um conjunto de metáforas é uma alegoria, em que nós temos a alegoria da caverna, em que estamos a ver na parede uma espécie não é uma espécie, um reflexo de algo que está atrás, que é o tal subconsciente e inconsciente que se projeta no consciente. Se tivermos esta noção, percebemos perfeitamente que tudo aquilo que estamos a fazer é para um bem maior e somos dirigidos por algo superior. E o serviço e entrega é através de nós, mas nós somos o medium, somos o meio através do qual as forças se executam. E isso dá-nos também uma sensação de humildade, de fazer a nossa parte, o nosso papel, com toda a nossa competência e entrega, mas que não depende só de nós, ok? Esse aspecto é aqui importante.
Portanto, na psicologia representa a caverna, os medos e as limitações, ainda aqui sobre a caverna, na psicologia e espiritualidade, aqui está a questão de espiritualidade, simboliza na espiritualidade a meditação profunda e a revelação do eu, da missão, daquilo que é a minha essência e a forma como a projeto. Ajuda a enfrentar verdades desconfortáveis e a crescer emocionalmente. Este é o aspecto prático que também tem esta capacidade de perceber os insights e aquilo que nos vem depois da nossa experiência, que nós gostamos de dizer do ponto de vista consciente, a experiência de trabalho, mas que na realidade tem a ver com a conexão espiritual, a partir de dentro. Portanto, criando a rotina de mérito, aplicar a técnica da caverna, aqui hoje trago-vos a técnica da caverna, por 15 dias repetindo 3 ciclos. Portanto, ao contrário da Pomodoro, que era muito mais objetiva e sobre o trabalho, esta é uma técnica subjetiva, a técnica da caverna. E esta técnica da caverna é exatamente isso, é trabalhar os insights nos períodos de descanso. Aplicar a técnica da caverna por 15 dias, repetida em 3 ciclos, registrar pensamentos, desafios, descobertas, transformar a introspeção numa ação prática e evolutiva. Este é essencialmente o objetivo da técnica da caverna que vos trago hoje. Ok? Conclusão, mérito e transformação, portanto a eficiência cresce com o equilíbrio entre a ação e pausa, sendo que a pausa é onde temos a possibilidade de aplicar a técnica da caverna, na ação aplicamos a técnica do tomate, e esta autoconfiança e autoestima acabam por se construir equilibrando-se mutuamente, ou seja, nós, ao aumentar a nossa autoestima, vamos ser mais autoconfiantes. E à medida que temos mais autoconfiança, reforçamos e sentimos-nos melhor connosco mesmos, aumentando também a nossa autoestima. Sirvo com excelência e ética e este é o verdadeiro mérito. No fundo, é aqui a conclusão que eu vos queria trazer. Assim encerro a segunda aula. Vemo-nos amanhã. Até lá, despeço-me cordialmente.